Fala pessoal, hoje a gente está aqui na Gibiteria, em São Paulo, com o nosso grande quadrinista brasileiro, Gustavo Duarte, né? Autor de trabalhos autorais como Call, Monstro, já fez várias capas, quadrinho para Marvel, para DC, e que está lançando agora o quadrinho do Bizarro aqui no Brasil, que saiu lá fora, acho que 2015, né? Ano passado, isso. Gustavo, como foi trabalhar com a DC? Eu costumo dizer, as pessoas perguntam a diferença da Marvel para a DC e tal. O trabalhar tanto com a DC quanto com a Marvel é muito tranquilo, é muito fácil. Pelo menos a minha experiência, óbvio. Pode ter alguns editores casca-grossa que eu não tive, mas todas as minhas experiências, tanto com a Marvel quanto com a DC, foram ótimas. E essa, como foi uma série maior, de 6 números, mais um preview e tal, que foi A gente trabalhou junto por cerca de uns 8, 9 meses e tal. Foi muito bom. Não teve um atrito, não teve nada. Tem, vai, volta, coisas que a gente tem que fazer. O ritmo de trabalho... O ritmo ótimo, tanto com os editores quanto com o escritor. Foi um processo muito legal. Foi muito legal trabalhar com eles. E essa ideia de ser com o Bizarro veio da própria DC, ou não? Você conversou um pouco sobre o que... Não, foi meio que... a DC quis fazer O Rich Corson, que é o escritor... isso eu fui saber depois, ele queria escrever história em quadrinho. Ele na verdade, ele sempre gostou de quadrinho, animações, mas né? ele faz muito mais animação, muito mais TV. E ele fez alguns filmes da DC, da Liga da Justiça. E ele sempre falava com os editores, pô, eu queria fazer uma história em quadrinho, eu queria fazer uma história em quadrinho. Os caras, pô, você faz desenho animado, você ganha dinheiro, por que você quer fazer quadrinho, né? Não, eu quero tal. E aí ele apresentou alguns plots. E na New York Comic Con de 2014, eu tinha acabado de fazer o Guardiões da Galáxia pra Marvel, e eu tava lá com o Rafael Albuquerque, a gente tava conversando, e ele falou, pô, os caras da DC viram e gostaram muito e tal, você não pilha de fazer nada pra DC? Eu falei, pô, claro, né? E a gente conversando, tomando uma cerveja, assim, e ele falou, pô, quem que você gostaria de fazer? Parei, deu uns 5 segundos, assim, Bizarro, claro. A gente, pô, Bizarro, a gente começou a ter ideia, conversar e tal. E aí ele conversou com o Mark Doyle, que é o editor dele no American Vampire e no Batman. Conversou com o Mark e tal, e o Mark, pô, gosto do trabalho do Gustavo, a gente já se conhecia de outras convenções e tal. Sim. Pô, deixa eu falar com ele e tal. E ficou, a gente acabou nos falando. Ele pediu pro Rafa pra eu mandar um e-mail, mas não, nem isso. A gente, pô, vamos conversar, e fica. Falei, pô, levou um tempo. Depois não vou nem, né? Isso foi em outubro. Falei, um dia a gente conversa, tal. Quem sabe na outra New York Comic Con a gente conversa. 2014. 2014. E aí, depois da Comic Con aqui de São Paulo, da Comic Con Experience, na segunda-feira, isso em dezembro, já chegou um e-mail do Mark. Falou, Gustavo, você tá bom, tal, não sei o quê. Pô, a gente tem uma série, a gente quer fazer uma série com o Bizarro e eu quero que você seja desenhista. Você topa? Falei, pô, que legal. Aí eu não sabia o que era, como que não era, tal. A gente começou a trocar e-mail e ele falou, pô, tem um plot aqui, vê o que você acha. E aí ele mandou o plot, que era a ideia base da história, que é o Jimmy Olsen tirando o Bizarro de dentro de Metrópolis e levando para o Canadá, que é os Estados Unidos Bizarro. E a ideia base eu gostei muito. Eu falei, putz, e tinha algumas especificações de como seria e tal. E o Hit via o Bizarro de uma forma muito parecida que eu vejo. Não como um vilão sombrio que sofre as vicissitudes da vida. Não tem nada. Ele é o contrário, ele é meio desmiolado, ele é bonzinho, mas ele veio de um lugar que é totalmente ao contrário. Eu acho então que ele tem um só amigo... faz atrapalhada, né? Tem um amigo meu, quando eu falei que eu ia fazer o Bizarro, o Shade, ele falou assim... Porra, eu preciso ver mais sobre o Bizarro, porque eu só lembro dele do desenho da Liga da Justiça. Eu falei, é isso, ele é o Bizarro da Liga, não se preocupa com ler nada, é isso aí mesmo, né? E é o que a gente viu, por exemplo, quando eu fui fazer, eu pedi pra DC, eles mandaram as primeiras histórias pra mim. E ele tinha muito mais essa pegada da Liga da Justiça, do desenho animado, do que essa coisa sombria, triste e tal, não sei o quê. Então era uma visão que o Hit tinha, que era muito parecida comigo quando chegou o plot. Eu falei, puta, eu adorei, achei legal e tal. Então foi muito bacana, porque era um caminho parecido, assim. Eu, por exemplo, quando a gente falou de fazer, quando eu estava conversando com o Rafa, eu tinha umas ideias, a ideia que eu tinha para o caminho da história, obviamente não tinha essa ideia do Jimmy Olsen, então, mas era muito mais
era uma visão totalmente surreal da coisa. Mas a visão do Hit parece um filme da década de 80. Parece é uma grande road trip, né? Cheia de referências a vários temas do cinema e das histórias clássicas dos Estados Unidos, tipo Velho Oeste, pois é, então, Arquivo X. Ele tem um clima total o grande, como é que fala? A base do negócio, o Hit o tempo todo ficava, é como se fosse o Planes, Trains and Automobiles, como é que chama? Antes só do que Mal Acompanhado. Sim. Com o John Candy e o Steve Martin. 70, 80, né? Década de 80 total. Termina em Chicago, é do... Como é que chama o diretor? É um pecado, eu esqueci o nome dele, mas eu esqueci. E ele queria esse clima para a história. E são coisas que eu gosto, Blues Brothers, tal, aquele, né? Então tem algumas referências a todos esses filmes dessa época. Então ficou com esse... A gente tentou dar esse clima, espero ter conseguido. Mas era o grande quê do Hit. Ele falava, pô, tinha que ser... Aí a gente até fez uma capa, que é o pôster do Antes Só do Mal Acompanhado. Só que aí a DC falou, putz, será que a gente põe e tal? Não deveria, porque é da Warner. Né? Mas eles preferiram não usando, e até virou a capa do Batman, que é do número 2. Né? A gente acabou não usando, mas tinha esse clima todo da história. E como você falou, tipo, a história em si, ela tá cheia de várias referências dentro delas. Tipo, essas referências eram o Hit que trazia, vocês construíam juntos o que vocês iam ser? Porque tem desde referências pequenininhas, como referências mais presentes, por exemplo, tipo o Mulder e a Scully aparecendo lá. Tinham 2 agentes. Eu desenhei igual o Mulder e a Scully, mais Mulder e uma ruiva. Ela não parece tanto a Scully, é o fato de ser ruiva só. Mas eu chutei o balde, porque eu adoro Arquivo X, aí era um clima, o Hit conversou comigo e falou, pô, eles são agentes, tal, não sei o quê, trabalham com uma coisa meio com alienígenas, tá? Falei, putz, claro que tem que ser. E aí eu deixei mais parecido com os dois, tal. Tinham várias coisas que o Hit sugeria, tinha várias coisas que eu falava, pô, posso fazer assim? Por exemplo, o uniforme, um spoiler, né? Tem que aparecer escrito spoiler grande, mas não é tão importante. Tem uma hora que o Bizarro usa a roupa do primeiro Super-Homem, né, na história. E aí eu falei, pô, já que ele é um alienígena, primeiro, pô, então tá. Então teve uma liberdade durante a história de, tanto com os editores quanto com o Hit, de eu sugerir e falar, pô, a gente podia usar tal coisa, podia ir pra esse caminho, isso tem foi até legal. Algumas autorreferências no meio do quadrinho, sempre né? tem. Aos seus trabalhos autorais. Sempre tem coisa escondida lá dentro. No início da história, foi a que eu reparei, mas você depois estava me falando que tem mais algumas outras, né? No preview tem na história inteira, tem. E um dos personagens que eu, ao ler, mais gostei era o Chupacabra, que é o bichinho de estimação do Bizarro. A história de como eles se conhecem é genial, não vamos entrar nos detalhes, mas esse Chupacabra, ele já veio direto do Hit? Então, quando a gente se falou pela primeira vez, eu recebi o plot, conversei e tal, aí a gente fez um Skype, eu e ele, pra conversar, pra se conhecer e tal. A gente começou a conversar e ele falou, putz, eu li teus gibis anteriores, eu gosto muito e tal, não sei o que, e eu vou colocar um alienígena pra você na história. Aí eu falei, bom, de certa forma o Bizarro é um alienígena. Ele falou, não, mas eu vou colocar um igual você gosta. Aí eu falei, pô, beleza, tal. E aí ele colocou o Chupacabra, né, que é o Colin, que é um personagem que muita gente que leu esse ano, o ano passado, quando eu fui pra convenção nos Estados Unidos, no começo do ano, mais gente do que eu imaginei chegava e falava, puta, desenha um Colin pra mim, que não sei o quê. Gostavam do Colin, né? E eu achei legal. E ele tem uma química boa com os 3 ali, sim, assim, funciona mas você legal. Escolheu o jeito que você ia fazer o Colin? Ou teve... Sim, eu utilizei a base de um chupacabra de verdade, que é um ser daquele tipo, a cor de pele e tal, né? Sempre preocupado com a verdade e não só com a ficção. Então eu estudei para ver como é um chupacabra de verdade. Você procura a verdade que está lá fora para trazer dentro do seu trabalho. Então eu procurei não fantasiar muito em cima de um personagem tão real como o Chupacabra. Entendi, justíssimo. Eu tinha desconfiado disso quando eu estava lendo, né? Mas é bom checar. É bom. E, bom, durante a história, além do Bizarro, a gente acaba vendo um outro personagem, tipo, a lá Bizarro. E isso me fez pensar, tipo, se tinha algum personagem que você ia gostar de trabalhar, de ver, tipo, num quadrinho da DC, transformado na versão Bizarro dele.
Quem você acha que ia ser tipo, mais divertido? Eu acho que todos os assim? personagens na versão Bizarro são muito mais legais que na versão... não é porque eu fiz. Mas se falar assim, pô, só... Pode escolher, você pode fazer um gibi do Super-Homem ou do Bizarro. Eu escolheria o Bizarro mesmo, assim. Eu acho... É muito legal essa ideia o conceito do, pô, fulano é o Bizarro de não sei quem. Ou ao contrário, tal. A ideia em si eu acho muito legal. Então, não sei, agora quando eu fui para um evento na Alemanha, muita gente me pedia, pô, desenha fulano bizarro, ciclano tal, não sei o que, para inverter e fazer. Não sei, o próprio Bizarro, eu acho que ele é porque, pô, o Super-Homem é o primeiro super-herói da história, ele é o ser mais perfeito, ele é tudo. Então ele ser totalmente ao contrário funciona muito, né? Esse outro que aparece na história que você está falando, eu achei que ficou muito legal. Sim. Eu achei que... Não, é uma parte da história muito divertida. Como diríamos no interior, a gente ornou, né? Ornou, foi bom. Na entrevista que tem no finalzinho também do Bizarro, você falou sobre alguns outros personagens que você gostaria de trabalhar. Mas um negócio que eu tinha pensado é como você já fez trabalho autoral também, então você já tem uma certa experiência como roteirista, né? Você, em algum momento, já pensou, tipo, nossa, ia ser muito legal fazer um trabalho, tipo, para essas grandes editoras que eu pudesse escrever? Sim, sim. Mas e aí? Algo que eu penso bastante. Existe... Acho que sim. Negociações ou algo do gênero? Não, mas eu acho que sim, uma hora deve acontecer, espero eu, se eu continuar fazendo quadrinho. Acho que sim, porque eu gosto de escrever, não só de desenhar. Sim. E, na verdade, quando eu fui para fazer as coisas para Marvel, para DC, que era algo que, sinceramente, eu não pensava lá atrás. Falei assim, puta, eu vou virar quadrinista e eu vou desenhar para DC e para Marvel, porque eu achava que não casava. O seu estilo eu adoro os gibis da Marvel e da DC, só que eu falava assim, esses caras não vão me chamar para fazer o Batman. E nem para fazer o Super-Homem. É engraçado que tem o Batman e o Super-Homem na história. E eu desenhei o Batman e o Super-Homem, mas eu não imaginava que ia fazer esse tipo de coisa. O meu trabalho era mais monstros, mais galinhas, porcos, monstros e outras coisas e tal. Mas a gente vive um momento muito legal no quadrinho, que a gente tem várias maneiras de contar a história e várias maneiras de desenhar essas histórias. E por isso eu acabei indo para Marvel, depois para DC, fazendo coisa com os dois e tal. E foi a primeira vez que eu desenhei uma história de outra pessoa. Eu nunca tinha desenhado uma história de outra pessoa, né? Então no Guardiões, né? Então, foi a primeira vez. Ah, tá. Foi com a Andy e com o Ron, foi a primeira vez. Foi ótimo, inclusive, mas nunca tinha feito isso. Então, sem nenhuma dúvida, na hora que chega um roteiro, eu fico pensando como eu faria isso. Né? E como eu falei, por exemplo, o Bizarro lá atrás, eu tinha ideias pro Bizarro. Ideias de como seria a história e tal. E então, sem nenhuma dúvida, eu penso em roteiros e tal. E quando eu penso em personagens para trabalhar com a DC, com a Marvel, eu falo, quando eu penso, eu falo, podia ser, e a história podia ser mais ou menos isso aqui. Tá? Eu tenho na minha cabeça. Eu acho que é algo que eu gostaria de fazer no futuro. Vamos ver, depende mais deles do que de mim. Né? Mas sem nenhuma dúvida, eu quero escrever também. Legal. No finalzinho da história, fica alguns... tipo, ela encerra bem, mas fica um ou outro gancho para se a DC, se vocês tivessem interesse em fazer uma continuação, né? Tem algo nesse caminho andando por enquanto, não? Não que eu saiba. Quando acabou, eles até disseram, assim, que tinha um gancho muito maior no fim, no primeiro script do hit, do último gibi. E o editor falou, não deixa tão aberto, agora a gente não quer pensar num gibi pro Bizarro. A gente pode pensar daqui 1, 2 anos, mas a gente não quer que fique muito aberto para não ficar essa coisa, faz aí daqui 2, 3 anos vai fazer um buraco e tal. Mas eles gostaram da visão do Bizarro, de como ele foi tratado e tal. E é possível que tenha de novo. Até é possível que seja com outro desenhista ou com outro escritor, mas com o mesmo clima, ou mesmo com a gente, ou só com o Hit, ou só comigo. Não sei, mas pode existir sim, acho que é possível. Legal. Né? Bom, eu fico na torcida, porque eu também, eu gostaria de trabalhar de novo com ele, como eu falei, era uma coisa genuína de gostar dele lá de trás. Inclusive tem essa coincidência, né, que você e o Rafa tinham falado justamente sobre, qual que eu faria? Acho que se pá o Bizarro, né? Não, se parar e aí pensar, acaba sendo... Até tenho outros tal, mas o Bizarro é mais Brasil, né? Tem tudo a ver. Então, a gente fica por aqui. Valeuzão, pessoal. Brigadão, Gustavo. Eu que agradeço. E até uma próxima.